Peso de Babilônia, que viu Isaías, filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre o monte elevado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos nobres. Eu dei ordens aos meus santificados, sim, já chamei os meus poderosos para executarem a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, como a de muitos povos, o som do rebuliço dos reinos de nações congregados. O Senhor dos Exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra remota, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Clamai, pois o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Portanto, todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desanimará. E assombrar-se-ão, e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher com dores de parto. Cada um se espantará do seu próximo. Os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com um furor e a ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Por isso farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. Cada um será como a corça que foge e como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for achado será transpassado, e todo o que se unir a ele cairá a espada. Suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, as suas casas serão saqueadas e as suas mulheres violadas. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro, e os seus arcos espedaçarão os jovens, e não se padecerão do fruto do seu ventre, e seus olhos não pouparão aos filhos. E a Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração. Nem a Arabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali ficarão deitar seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais. E ali habitarão os avestruz e os sátiros pularão ali, e os animais selvagens das ilhas uivarão em suas casas vazias, como também os chacais nos seus palácios de prazer, pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e o seu dia não se prolongará. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda 14. Se escolherá a Israel e os porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros, e se achegarão à casa de Jacó. E os povos receberão, os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirá por servos e por servas na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão sobre os seus opressores. E acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu sofrimento e do teu pavor, e da tua servidão com que te fizeram servir, então proferirás este provérbio contra o rei da Babilônia e dirás: como já cessou o opressor, como já cessou a sua cidade dourada. Já quebrantou o Senhor o brasão dos ímpios e o cetro dos dominadores, aquele que feria aos povos com furor, com golpes incessantes, e que com ira dominava sobre as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, rompem cantando, desculpa. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano dizem:
Desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos e todos os reis das nações. Esses todos responderão e te dirão: Tu também adoecestes como nós, e fostes semelhantes a nós. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba. Com o som das tuas violas, os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão e considerar-te-ão, e dirão: É este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como deserto e assolava suas cidades? Que não abria a casa de seus cativos? Todos os reis das nações, todos eles, jazem com honra, cada um na sua morada. Porém tu és lançado na tua sepultura, como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pesado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruístes a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será jamais nomeada. Preparai a matança para os seus filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e nem possuam a terra, e encham a face do mundo das cidades. Porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e extirparei de Babilônia o nome, os sobreviventes, o filho e o neto, diz o Senhor. E farei dela uma possessão de ouriços e as lagoas das águas, e varrê-la-ei com vassoura da perdição, diz o Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o propósito que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem a invalidará? E a sua mão está estendida. Quem, pois, fará voltar atrás? No ano em que morreu o rei Acaz, foi dada esta sentença. Não te alegres tu, toda Filístia, porque está quebrada a vara que te feria. Porque a raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente voadora. E os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros. Porém farei morrer de fome a tua raiz, e ele mandará os teus sobreviventes. Dá uivos à porta, grita, ó cidade tua, ó Filistia, estás toda derretida, porque os do norte vem uma fumaça, e não haverá quem fique sozinho nas suas convocações. Que se responderá, pois os mensageiros da nação, que o Senhor fundou a Sião, para que os opressos do seu povo nela encontrem refúgio. 15. Pelo peso de Moabe, certamente numa noite foi destruída Ar de Moabe e foi desfeita. Certamente numa noite foi destruída Kir de Moabe e foi desfeita. Vai subindo a Baite e a Dibon, aos lugares altos para chorar por Nebo e por Medeba. Clamará Moabe, todas as cabeças ficarão calvas, e toda a barba será raspada. Cingirão-se de sacos nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças. Todos andam gritando e choram abundantemente. Assim, Hesbom, com Eliabe, andam gritando, até Jaaz se ouve a sua voz. Por isso os armados de Moabe clamam a sua alma, lhe serás penosa. O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos foram até Zoar, como uma novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luíte, porque no caminho de Horonaim levantam um lastimoso pranto.
Porque as águas de Ninrim serão pura assolação, porque já secou o feno, acabou a erva, e não há verdura alguma. Por isso a abundância que ajuntaram e o que guardaram ao ribeiro dos salgueiros o levarão. Porque o pranto rodeará os limites de Moabe, até Eglaim chegará o seu clamor, e ainda até Beer-Elim chegará o seu lamento. Porquanto as águas de Dimon serão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon, leões contra aqueles que escaparem de Moabe, e contra o restante da terra. 16. Enviai o cordeiro ao governador da terra, desde Selá, no deserto até o monte da filha de Sião. De outro modo sucederá que serão as filhas de Moabe, junto aos vales de Arnon, como o pássaro vagueante lançado fora do ninho. Toma conselho, executa juízo, põe a tua sombra no pino do meio-dia, como a noite. Esconde os desterrados e não descubras os fugitivos. Habitem contigo os meus desterrados, ó Moabe. Serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor. Porque o homem violento terá fim, a destruição é desfeita, e os opressores serão consumidos sobre a terra. Porque o trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue, e busque o juízo, e se apresse a fazer justiça. Ouvimos da soberba de Moabe, que é soberbíssimo da sua altivez, da sua soberba e do seu furor, porém, as suas mentiras não serão firmes. Portanto, Moabe clamará por Moabe. Todos clamarão, gemereis pelos fundamentos de Kir-Hareset, pois certamente já se estão abatidos. Porque os campos de Resbom enfraquecerão, e a vinha de Sibmá, os senhores dos gentios quebrarão as suas melhores plantas que haviam chegado a Jazer, e vagueiam no deserto. Os seus rebentos se estenderão e passarão além do mar. Por isso prantearei com o pranto de Jazer, a vinha de Sibmá. Regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Hesbom e Eleade, porque o júbilo dos teus filhos de verão e da tua cega desapareceu. E fugiu a alegria e o regozijo do campo fértil, e nas vinhas não se canta nem há júbilo algum. Já não se pisarão as uvas nos lagares, e eu fiz cessar o júbilo. Por isso o meu íntimo vibra por Moabe, como a harpa, e o meu interior por Kir-Heres. E será que quando virem Moabe, cansados nos altos, então entregará no seu santuário a orar, porém não prevalecerá. Esta é a palavra que o Senhor falou contra Moabe desde aquele tempo. Porém agora falou o Senhor dizendo, dentro de 3 anos, tais como os anos de jornaleiros, será envelhecida a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o restante será pouco, pequeno e impotente. 17. Peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada, e já não será cidade, e antes será um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos que se deitarão sem que alguém os espante. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco, e o restante da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E naquele dia será diminuída a glória de Jacó, e a gordura da sua carne ficará emagrecida, porque será como o segador que colhe a cana do trigo, e como o seu braço cega as espigas, e será também como o que colhe espigas no vale de Refaim. Porém ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas, na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos seus ramos mais frutíferos, diz o Senhor Deus de Israel. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. E não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para os que fizeram os seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens. Naquele dia, as suas cidades fortificadas serão como lugares abandonados, nos bosques ou sobre os cumes das montanhas, os quais foram abandonados antes dos filhos de Israel, e haverá assolação, porque te esquecestes do Deus da sua salvação,
e não te lembrastes da rocha da tua fortaleza. Portanto, farás plantações formosas e assentarás nelas sarmentos estranhos. E no dia em que as plantares, as farás crescer, e pela manhã farás que a tua semente brote, mas a colheita voará no dia da angústia e das dores insofríveis. Ai do bramido dos grandes dos povos, que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem os impetuosas águas. Rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá, e elas fugirão para o longe, e serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento, e como a que rola levado pelo tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, mas antes que amanheça, já não existe. E esta é a parte daqueles que nos despojam, e a sorte daqueles que nos saqueiam.